Bom, o nosso projeto ele vai consistir em falar sobre o uso de materiais pesados nos cosméticos e como a gente pode substituir por compostos naturais. A primeira parte do trabalho vai tratar sobre um breve histórico dos cosméticos, ou seja, quando ele começou a ser utilizado até atualmente. A segunda etapa vai falar sobre os metais pesados, o que são, quais são utilizados e por que eles são utilizados. A terceira etapa do projeto fala sobre os compostos naturais. A gente explica o que são compostos naturais, quais são as empresas que utilizam compostos naturais nos cosméticos, por que eles são utilizados e quais são os principais. E a última parte fala sobre o porquê que as empresas estão substituindo compostos sintéticos ou compostos pesados por compostos naturais nos cosméticos. Bom, agora nós vamos falar um pouco da história dos cosméticos, que tem sua origem pré-histórica, onde eram utilizadas terras, casca de árvores, seiva de folhas esmagadas e orvalhos para pintar o corpo. Mas há relatos que os egípcios foram os primeiros a utilizarem os cosméticos, como por exemplo, utilizavam o sabão como uma mistura perfumada à base de argila e cinza. Um fato interessante é que foram encontrados nos sarcófagos cremes, incenso e potes de azeite. No Império Romano foram desenvolvidos os cremes para a pele, onde era utilizada cera de abelha, óleo de oliva e água de rosas. Já na Idade Média, quase houve a extinção dos cosméticos pelo alto rigor religioso do cristianismo, onde reprimia a exaltação da beleza. Mas com a chegada das cruzadas, os cruzados traziam do Oriente em suas viagens os perfumes. Na Idade Moderna, as mulheres clareavam a pele usando variedades de produtos. Inclusive, cabelos louros eram clareados com uma mistura de enxofre negro, alume-mel e deixados no sol. A rainha Elizabeth I utilizava tinta branca com chumbo no rosto, onde popularizou a famosa máscara da juventude. Houve aí também o surgimento da perfumaria na França. Na Idade Contemporânea, os cosméticos retornam sua popularidade, onde cada família tinha suas receitas favoritas que eram preparadas em casa. A partir do século XX, a produção passa de caseira para industrial, com o surgimento de grandes marcas como Avon, Nivea, Elizabeth Arden. Mais tarde, temos o surgimento de maquiagem e do filtro solar como cosméticos funcionais. Por volta dos anos 90, a nanotecnologia é incorporada nos cosméticos com o lançamento de cremes anti-idade. Na atualidade, a cirurgia cosmética ganha força, como os implantes de colágeno e botox. Agora nós vamos falar sobre metais pesados. Muitas empresas utilizam metais pesados em sua produção, como cádmio, chumbo, mercúrio e cromo. O uso em grande quantidade causa danos ao organismo, pois tem efeito cumulativo. Seus sintomas são náusea, vômito, irritação na pele e distúrbios gastrointestinais. Seu uso excessivo pode causar doenças como Alzheimer, Parkinson e danos cerebrais. A maioria dos metais pesados são utilizados como fixadores e corantes. Os fitalatos são utilizados para fixador de perfume. O cromo, chumbo e manganês são utilizados em batons, devido à sua coloração ser vermelha e violeta. O dióxido de titânio é utilizado em pasta de dente e filtro solar, por sua coloração ser branca e ter uma eficiência no bloqueio UV. Hoje no mercado existem cosméticos diferentes dos convencionais, como os cosméticos naturais, os orgânicos e os cosméticos feitos com ingredientes orgânicos. Para a IBD, cosmético natural é todo cosmético em que, no mínimo, 95% de seus ingredientes são de matérias-primas naturais, sendo que o restante pode ser constituído de substâncias sintéticas. Já para a mesma, cosmético orgânico é todo cosmético em que, no mínimo, 95% de seus ingredientes são de matérias-primas listadas como orgânicas e o restante pode ser dividido entre água e matéria-prima natural. Entende-se para a mesma que os cosméticos à base de substâncias orgânicas devem ser constituídos de no mínimo 70% e no máximo 95% de matéria-prima orgânica, sendo que o restante também pode ser constituído de água e matéria-prima natural. Essas matérias-primas naturais e as matérias-primas orgânicas são produtos vegetais, animais e minerais provenientes exclusivamente de exploração agrícola. O que diferencia uma matéria-prima natural da orgânica é que a matéria-prima orgânica é uma matéria-prima natural, só que com métodos alternativos de produção,
Ou seja, eu não vou utilizar substâncias sintéticas para produzir a minha matéria-prima, eu vou utilizar recursos orgânicos para produzi-las. Cosméticos naturais e principalmente orgânicos é relativamente recente e ainda não se tem nenhuma legislação específica para isso. Órgãos particulares como a Ecocert e a IBD, as mais famosas, Ecocert no exterior e IBD aqui no Brasil, surgiram para regulamentar as matérias-primas usadas, estabelecer normas a serem seguidas, diferenciar produtos naturais de produtos orgânicos, entre outras funções. Vou citar alguns exemplos de materiais permitidos pelo IBD na utilização da produção de cosméticos naturais e orgânicos: ácido benzílico, talco, manteigas e óleos vegetais, glicerina vegetal, aminoácidos, ceras e amido e corante natural, argila, entre outros. Se apresentar o selo IBD, é mais um fator de confiança de que o cosmético é realmente natural. A dúvida que é constante de todo mundo é o porquê que as empresas estão utilizando atualmente compostos naturais ao invés de utilizarem compostos sintéticos. É importante relembrar o conceito de cosméticos. Nós sabemos que cosméticos, produtos de higiene e perfumes estão todos em um significado só. Bom, esses são produtos que são constituídos por substâncias naturais ou substâncias sintéticas que são utilizados para uso externo do nosso corpo, ou seja, para ser utilizado em unha, lábio, cabelo, pele, e eles têm sua função como limpá-los, perfumá-los ou alterar a sua aparência. Nós sabemos que a sociedade está cada vez mais consciente em questão da sustentabilidade, ou seja, as pessoas estão cada vez mais querendo uma melhor condição de vida. E é por causa disso que as empresas estão utilizando compostos naturais ao invés de compostos sintéticos, porque as pessoas estão pensando cada vez mais no seu consumo verde, ou seja, nesse novo estilo de vida. As pessoas estão querendo agora cada vez mais produtos que agridem menos a pele e agridem menos ao ambiente. Esse fato de um consumo verde, um consumo mais sustentável, faz com que as empresas modifiquem os seus produtos. Outro fato que faz com que as empresas modifiquem essas substâncias, essa utilização das substâncias, é o fato de que as leis ambientais atualmente estão mais rigorosas e há uma maior vigilância dos órgãos ambientais, ou seja, a fabricação desses compostos tem que ser um pouco menos poluentes. O universo de beleza é uma área que sempre vem crescendo e se desenvolvendo. Com isso, eles geram um grande mercado competitivo. Então, a utilização dos compostos naturais, junto com sustentabilidade, foi uma inovação para esse mercado. Uma informação interessante, segundo Jones do Airback, é que o mercado internacional de produtos naturais vem crescendo ano a ano de 8% a 25%. Já o mercado de produtos sintéticos, a taxa é muito menor, eles crescem de 3% a 10%. Uma curiosidade que se diz respeito aos óleos essenciais, que são matérias-primas utilizadas nos perfumes, é que a maioria deles vem de plantas, ou seja, vem de compostos naturais. E essa extração para esses óleos essenciais ocorre através da destilação, da prensagem e de racha a vapor. Podemos concluir com a finalização deste projeto que as empresas ainda continuam utilizando materiais pesados na produção de seus cosméticos, mas que com o avanço da tecnologia e de uma sociedade mais sustentável, esse cenário vem se mostrando cada vez mais diferente. O uso de compostos naturais vem ganhando espaço na indústria de cosméticos e com isso melhorando a qualidade de vida das pessoas. Os cosméticos sempre estiveram presentes na vida das mulheres, mas agora os homens também estão entrando nesse mundo. Para nos ajudar durante o projeto, nós deveríamos achar um mentor, ou seja, um profissional que tivesse trabalhado ou trabalhasse na área dos cosméticos, principalmente na área que envolve o uso de metais pesados ou de compostos naturais. Só que nós fizemos vários contatos durante o projeto e nenhum deles nós tivemos sucesso. Mas, apesar disso, sempre trabalhamos com fontes confiáveis.